Então, gente, o que é a coronectomia? Basicamente, né, quando eu falo em coronectomia, eu penso na mula sem cabeça. Eu posso pensar também nesse homem sem cabeça, porque basicamente é você cortar a coroa do dente, sepultar a raiz, tá? Para evitar a parestesia. Basicamente é isso. Qual que é o principal causador da pericoronarite? Opérculo, certo? O que é o opérculo? É um pedacinho de gengiva que está lá em cima da coroa, que está semi-erupcionada, fica entrando comida ali de baixo, causando inflamação daquele tecido, trauma, né? Às vezes, pelo mordiscar aquele tecido, e aí causa uma inflamação local, que pode evoluir por um quadro bem crítico, bem complicado, que a gente já conversou. Simples, vai lá e arranca a coroa. Não é a coroa que está dando problema? É o dente todo que está dando problema? Se for o dente todo que está dando problema, a gente vai conversar de outra maneira. Mas se é só a coroa, você pode optar por isso. Você arranca a coroa, né? Fecha de forma oclusiva e vive e deixa viver. Ah, mas e a polpa? Já vamos falar da polpa. Aguenta o coração aí. Vamos conversar então qual que é o princípio da coronectomia. Ou da odontectomia parcial. Intencional. Quer dizer que você não fez sem querer. Você fez por querer. Né? Não foi sem querer querendo. É a remoção da coroa do dente, deixando a raiz in situ. Eu achei bonitinho esse nome, in situ. Deixa lá, né? Não mexe. Em técnica, quando aplicada para a remoção de terceiros molares. Qualquer dente posterior incluso na mandíbula, ou seja, não precisa ser somente o terceiro molar, você pode fazer no segundo molar, você pode fazer no primeiro molar, se ele estiver incluso, tem o intuito de evitar danos no nervo alveolar inferior, que a gente acabou de conversar. É indicada para terceiros molares, porém também pode, como eu acabei de falar, de fazer nos segundos molares e qualquer dente que estiver profundamente impactado. E qual que é o histórico, né? De onde veio essa técnica doida? De onde veio esse negócio? Vamos lá. Em 1994, ela foi a primeira vez que ela foi descrita por Ecuyer, tá? E Deblin, como uma opção à exodontia de terceiros molares. Em 1995, ela foi modificada por Alantar. Então ele pegou a técnica inicial e fez algumas modificações e observou que houve uma maior chance de sucesso. Houve uma melhora na situação e no pós-operatório dos pacientes. Brian O'Riordan, né, ele fez uma palestra em 1997 sobre os 30 anos de paixão da coronectomia, que ele já fazia essa técnica e o quanto que a técnica é boa. Tinha um cara lá na palestra que viu e achou legal aquilo lá. Assim, olha, interessante. Foi para a cidade dele, esse Paul Grell, depois que assistiu essa palestra, ele foi empolgado para a cidade dele e começou a fazer. Em 2004, ele publicou a técnica dele modificada, modificou mais ainda, tá? E 2004 foi o ano que se deu as mais importantes publicações sobre esse tipo de cirurgia. Em 2011, a American Dental Association passou a regularizar a coronectomia como um tratamento dentário, indicado para elementos que apresentam alto grau de dificuldade cirúrgica. E isso aqui, gente, é um marco. Se a gente observar o histórico dessa técnica, ela é assim, relativamente recente. Na verdade, né, como eu sou de 83, eu acho que ela é super novinha. Ela é quase uma adolescente, né? Essa técnica, ela é quase uma adolescente, ela é muito mocinha. E aí o que acontece? Tem pouca coisa publicada, se a gente vê assim, agora tem bastante, né? Tem bastante publicações, mas tem poucas pessoas que fazem estudos randômicos, que buscam fazer estudos para mostrar que a técnica realmente é efetiva. E 2011 ela ter sido regulamentada, ou seja, ela passou a fazer parte de uma indicação, né, de tratamento realmente, é um marco. A grande questão é que hoje ela é reconhecida como um tratamento, mas os planos e convênios, né, ainda não regulamentam esse tipo de tratamento. Por quê? Gente, plano de saúde é commodity. Então, assim, eles querem que você faça o tratamento, não vou entrar muito no mérito aqui, mas vamos basicamente assim, eles querem que você faça o tratamento melhor possível, no menor preço possível. A coronectomia, existe uma chance de você ter que fazer uma segunda cirurgia. E isso para plano de saúde soa como um palavrão. Você tem que resolver o problema numa vez. Se vira. Tanto que eles querem que você tire radiografia, não sei se vocês já trabalharam com convênio, mas eles querem que você tire radiografia
dos dentes que você tirou para provar que você tirou o dente inteiro, que não ficou nada lá. Então tem esse problema ainda, né, do money em relação a tratamentos e principalmente sobre esse tipo de tratamento que é a coronectomia. Então, pelo convênio, dificilmente os pacientes conseguem fazer esse tratamento. E mesmo os pacientes particulares, a gente tem que ter um certo vínculo depois com o paciente que é difícil de manter. É complicado de manter. Mas o ponto dela ter sido regulamentada, né, ter sido regularizada, já é uma coisa positiva. E aí eu falei que em 2004 teve dois artigos científicos. Eu tô fazendo, o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô fazendo a caminha. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida odontológica, a gente tem que estar embasado em conhecimento científico. Você não pode fazer nenhum procedimento que não tem embasamento científico. Esse tem. Então eu tô passando para vocês os embasamentos. Tá? Para nenhum, depois o cara fala assim, mas isso aí você tá inventando da sua cabeça. Aí você pega e joga um monte de artigo científico em cima da pessoa. Não, entendeu? Você vai ter argumentos para isso. Então isso aqui é fundamental e importante que vocês prestem atenção. Bom, gente, lembra que eu falei lá do Brian, que foi o cara que fez a palestra no congresso internacional lá de bucomaxilo orofacial dos Estados Unidos? Acho que foi dos Estados Unidos ou britânico, não sei, não lembro agora ao certo. Mas é o seguinte, ele publicou em 2004 um artigo científico em que ele fez um estudo, ele mapeou 52 pacientes em 10 anos, e em 10 anos, desses 52 pacientes, apenas 3 ele teve que remover raízes. Quem de vocês aqui, formados, tem essa taxa de sucesso? Quem de vocês aqui, de 50 dentes que tirou, precisou apenas que o paciente voltasse para fazer alguma intercorrência? 3. É uma boa taxa, né? Isso mostra que não é tão ruim assim essa ideia, concorda? A taxa de sucesso parece elevada. Mas aí veio o Pogrel, que é aquele cara que assistiu a palestra, beleza? Mas aí veio o Pogrel e fez o seguinte artigo científico. De 41 pacientes, ele tirou 50 dentes, claro, né, gente? Terceiro molar, cada inferior, cada pessoa tem 2, né, normalmente. Então pode ser que uma pessoa tenha tirado mais de um dente, né? Mas tudo bem. 41 pacientes e 50 dentes. Ele teve que fazer remoção da raiz apenas de 2. Apenas de 2. Então, mais indícios, mais comprovações de que realmente é uma coisa válida, é uma coisa que pode ser utilizada, pode ser pensada, né? Primeiro, tem que ser pensada, e pode ser dado como uma alternativa de tratamento para o seu paciente, porque é uma coisa que tem realmente um embasamento científico interessante. Esse mesmo Pogrel, ele fez outros artigos científicos, fez artigos científicos em 2009, complementando e aprimorando essa técnica, a técnica da coronectomia, tornando ela melhor e mais efetiva. A gente vai falar justamente sobre a técnica mais avançada dele depois, no finalzinho dessa aula. Mas assim, né, gente, quando teve esses 2 artigos científicos mostrando essa taxa de sucesso maravilhosa, linda, em 2004, começou a vir outros artigos. Sempre assim, né, gente, na comunidade científica, tudo é um cabo de guerra, né? Tinha gente, né, do contra, né, do deixa disso, que era um absurdo deixar dente parcialmente sepultado. Tinha gente que achava absurdo, né, uma verdadeira atrogenia você fazer um negócio desse no paciente. Mas, em contrapartida, as pessoas que eram a favor, ela falava que prevenia o dano do nervo alveolar. Porque você resolvia o problema da pericoronarite, né, eminente, evidente, e evitava movimentos naquela região onde você tenha o nervo alveolar inferior passando. Então, é interessante. Era interessante. Será que era uma... Aí as pessoas começaram a questionar. Será que a gente agora, então, não precisa mais tirar terceiro molar? Não tira mais nenhum terceiro molar. Você só arranca a coroa, corta-lhe as cabeças, né? Arranca-lhe as cabeças e deixa tudo lá. Não precisa mais fazer isso, né? Em contrapartida, as pessoas que eram a favor falaram assim, é uma técnica que tem que ser considerada. É uma opção de tratamento, ela não é o tratamento de eleição, mas ela pode ser considerada uma opção.
Principalmente naqueles casos que são limítrofes, aqueles casos que você vai ter certeza que o paciente vai ter parestesia, porque a chance é muito grande. O posicionamento espacial do dente é muito, muito evidente de que vai ter uma parestesia naquela região. E ela vai de encontro, essa técnica, ela vai de encontro às técnicas da odontologia minimamente invasiva. Antigamente, gente, o dente cariava e as pessoas arrancavam. Para que fazer canal? Vocês nunca ouviram falar isso? Né? Nós estamos no Brasil, provavelmente todos os dentistas aqui comigo hoje já ouviram falar sobre isso, né? Não é possível, né, gente? Não tem como. Então hoje a gente fala em endogain para você fazer eliminação de lesões de furca periodontais, né, para você conseguir resolver problemas de lesão de furca. A gente tem desenvolvido equipamentos e produtos para tentar o máximo possível salvar o dente. É justamente a odontologia minimamente invasiva, que eu sou uma fervorosa defensora. Eu sempre achei que não há nada melhor para poder deixar na boca do paciente do que o dente dele, apesar de ser implantodontista. A gente só remove dente quando aquele dente perde sua função. Não tem mais o que fazer com aquele dente ali na boca, não tem como você reabilitar aquele paciente com aquele dente ali, aí você remove. Mas a odontologia minimamente invasiva, ela é muito boa, é interessante e vai fazer com que os nossos pacientes cheguem não do dente de leite à dentadura fixa agora, né, que a dentadura é fixa, mas sim dos dentes de leite para os dentes permanentes para o resto da vida. É isso que eu acredito e é o que eu defendo. Então, se você for ver os artigos científicos, gente, tem para todo mundo. Tem gente que é contra e tem gente que é a favor. Eu vou falar para vocês a minha opinião, o que eu acho de tudo isso. Os testes randômicos, que são os testes que você faz assim, ó, esse caso a gente vai fazer sem coronectomia. Esse outro a gente vai fazer com coronectomia. Muitas vezes no mesmo paciente, para as mesmas condições de saúde, quase os mesmos posicionamentos, para ver qual que é aquele que reage melhor. Todos os testes randômicos se mostraram positivamente satisfatórios, principalmente na preservação da parestesia do nervo alveolar inferior. Evitar, né, a parestesia e preservar o nervo alveolar inferior. Então, assim, se até em testes randômicos são testes mais aprimorados, mais complexos, você tem resultados positivos, mostra que é sim, né, um tratamento que pode ser viável para o seu paciente. É uma opção, não é troca de protocolo. O protocolo inicial, quando o paciente tem muitas pericoronarites recorrentes, problemas naquele dente, no terceiro molar, que envolve oclusão, que envolve uma série de fatores que a gente já conversou, é a extração. Mas quando você vai fazer o diagnóstico e analisa os riscos, né, dependendo da situação, você pode participar, seu paciente, das alternativas. Deixa ele participar do que ele quer fazer na boca dele. Você mostra as opções, dá os leques para ele, fala os prós e os contras, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu vou mostrar, né, os prós e os contras da técnica e deixa ele escolher. Se ele escolher, ele vai ter que ir com a palavra dele até o fim. E o contrato também, claro, que você vai assinar porque você não é besta. Não é mesmo? Né? Então, assim, gente, é tudo questão de conversar, né? Mas é importante conhecer porque é mais uma opção de tratamento. Acompanhamento clínico mostraram que mesmo que a raiz migre, facilita a remoção. Existem os casos, lembra que a gente viu lá que teve 3 casos que ele teve que remover a raiz? Muitas vezes essa remoção de raiz, ela se deve devido ao dente migrar, a raiz migrar de posição. A gente vai ver isso também. Mas só que assim, gente, a técnica ela foi desenvolvida justamente devido ao fato do nervo alveolar inferior, aliás, o dente, né, estar numa região muito próxima do canal do nervo alveolar inferior, concorda? Se o dente se afastou do nervo alveolar inferior, fica muito mais fácil de você resolver o problema do dente. Concorda? O nervo tá aqui, o dente tá aqui, beleza? Aí você arranca só a cabeça do dente e deixa o resto. Aí ele vai andando. Pô, gente, se ele tá andando, se ele já tá aqui, você tirar o resto é muito mais fácil. Eu não sei por que as pessoas ficam, mas a minha raiz vai migrar. Que bom! Se a raiz migrar, você tira. Ué, com maior chance de sucesso e menor chance de ter parestesia. Então, até mesmo quando a técnica falha, né, de repente ela é uma opção. Ela resolve o seu problema. Resolve o problema do paciente
e diminuir os riscos.